Espíritos. Quem são eles? O espírito é o princípio inteligente do universo. É ele quem pensa. A inteligência é uma característica essencial do espírito. O espírito é a consciência do ser, encarnado ou desencarnado. Sua missão é evoluir. Para Deepak Chopra, o ser humano é uma entidade espiritual que vivencia uma experiência física. Quando você vive da sua essência divina, você ultrapassa os acontecimentos da vida com menos esforços e mais alegrias. Segundo Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso significa que todos nós, encarnados ou desencarnados, temos o livre-arbítrio para fazermos o que quisermos. Porém, será inevitável assumir as consequências das nossas ações. É a execução da lei de causa e efeito. É o plantar e o colher. Allan Kardec, na questão 115 do Livro dos Espíritos, formulou a seguinte questão: uns espíritos foram criados bons e outros maus? E obteve a seguinte resposta: Deus criou os espíritos simples e ignorantes, sem conhecimentos e sem privilégios. Na sua origem, são como as crianças, sem experiências. Porém, gradativamente evoluem intelectual e moralmente em suas diversas existências. Podem até estacionar, entretanto, não retrocedem à sua evolução, que é uma lei da qual não podem fugir. É o caminho para o progresso que o espírito conquista através das suas vidas sucessivas. A evolução se constitui de mudanças, especialmente mudanças de ideias. As relações dos espíritos com os homens encarnados são constantes e sempre existiram. Se faz necessário entender que as ligações com o mundo espiritual acontecem através da sintonia que emitimos. Portanto, é muito importante o vigiar e o orar. O imaginário popular atribui aos espíritos aspectos que não são deles, porém são as fantasias da cultura do mundo físico. O espírito encarnado ou desencarnado tem por objetivo a sua evolução, o seu progresso espiritual. O espírito desencarnado é apenas uma mudança, é a troca da cultura material para a cultura espiritual.
O espírito é a soma das experiências adquiridas ao longo das suas existências, que vai modificando seus conceitos, suas ideias, sentimentos, emoções, escolhas, decisões, e assim vai construindo o seu caminho evolutivo. O mundo espiritual é o principal, é o que preexiste e sobrevive a tudo. O espírito não leva nada do mundo corpóreo. O que leva são as lembranças, boas ou más, e o desejo de ir para um mundo melhor. Portanto, o corpo físico é um instrumento que o espírito utiliza para o seu aprendizado no mundo físico. O espírito já vivia antes no espaço e reencarna quantas vezes forem necessárias para o seu progresso. Segundo Emmanuel, somos herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênios em milênios. As gerações humanas morrem no tempo, o espírito não, porque não se pode deter a evolução do espírito, revelando a sua necessidade de aprendizado em dois campos diferentes da vida: o campo material e o espiritual. A esperança não está na fragilidade humana, mas no esforço do espírito, no seu desempenho para o seu progresso. A vida física é curta, mas a vida espiritual é infinita. A razão é a alavanca para o seu desenvolvimento. É um processo adquirido através das suas diversas existências. Assim como uma árvore que nasce de uma semente, a visão que o homem conquistou vai se transformando numa visão cósmica. O homem, a vida, o espírito, o mundo, o universo. A humanidade encarnada e a humanidade desencarnada é a força que em todos nós nos movemos para evoluir. Paulo de Tarso afirmou: em Deus nos movemos e existimos.